Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações espirituais. 12. Os debates prosseguem. Embora já tivéssemos tido oportunidade de conhecer nobres mensageiros de esferas elevadas que nos visitaram, o irmão Macário irradiava singulares vibrações de amor, ternura e compaixão. Como se nos fosse um venerando mestre, acolheu-nos com simpatia e esclareceu-nos que estava informado do ministério no qual nos encontrávamos empenhados, dirigindo-nos palavras afetuosas e estimuladoras para o prosseguimento até o momento feliz da conclusão. Ao ser interrogado, esclareceu-nos: a situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. As naturais mudanças que sempre ocorreram ao longo dos bilhões de anos para a adaptação e harmonia necessárias ao processo da evolução, esse contributo desregrado vem matando diversas expressões de vida. Os gases, as explosões das ogivas nucleares, desde a primeira explosão atômica, estão produzindo prejuízos tais o contínuo aquecimento da Terra, o avanço dos mares, o degelo ameaçador, a escassez de água potável e de oxigênio puro, sem os venenos da poluição, que podem provocar reações internas, culminando em calamidades de expressiva dimensão. Nas regiões superiores da vida física em volta da Terra, apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada. Em tentativas de manter o esquema do progresso, sem os terríveis sucessos que periodicamente varrem-na, ceifando milhares de vidas. De igual maneira, os descalabros individuais, responsabilizando-se pelos coletivos, em face dos interesses da indignidade, respondem pelas centenas de guerras após aquela que deveria acabar com todas as guerras. 1914-1918. A necessidade de manter as nações em contínuo progresso, assumindo combustíveis poluentes, pioram expressivamente a situação da existência humana, e à medida que diminuem as suas antes consideradas inexauríveis fontes, surgem as ameaças de caráter totalitário, a fim de controlar o maior número possível, sob a falsa justificativa da sua iminente exaustão. Esses apóstolos, alguns dos quais se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradante. Ainda não são considerados pelos países ricos e industrializados, que se olvidam no futuro e da herança que deixarão para mais tarde, pensando no enriquecimento absurdo do momento, após o qual pouca importância terá a vida. E tudo isso pode ser solucionado através do amor. Os homens e mulheres podem parlamentar, sem ódios nem paixões individualistas, pensando no bem comum, porque a interdependência entre todos é incontestável. Uns poderosos e exuberantes, enquanto outros, miseráveis e dependentes, constituem o lado da maçã podre que ameaça o saudável, porque a derrocada de um povo abala a estrutura da humanidade. Vejam-se as terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam o sentido existencial e se tornaram verdugos da sociedade. Revivem os períodos bárbaros, quando, invadindo feudos e povoados,
cidades e aldeias queimavam-nos, salgavam o solo, deixavam a desolação e a morte. Não viverão um longo período e logo estarão de volta ao grande lar, de onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprender em ambientes primitivos, usando a inteligência, a fraternidade e o amor. A mente humana é hábil em decifrar os ensinamentos do Pai que todos os profetas trouxeram à Terra, e em especial Jesus, a fim de dar vazão aos seus instintos animalizantes, sem a certeza ou sequer a noção da imortalidade. No Alcorão, entre muitas suratas, os versículos 153 e 195, respectivamente, estabelecem: Ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. Como se pode entender que palavras tão claras, perfeitamente coerentes com os ensinamentos de Jesus, sejam utilizadas para matanças grotescas de crianças, adultos, idosos, saudáveis e enfermos, em espetáculos que levariam ao delírio as sociedades ociosas da antiga Roma nos seus festivais fúnebres e sangrentos? Mas não é de estranhar-se a lamentável ocorrência, porque não há muito as odientas cruzadas dizimaram e foram dizimadas em incontável número de vítimas que se acreditavam portadoras da verdade e, ocultando os sentimentos escusos, abandonaram a Europa para construir os conquistadores da sepultura vazia de Jesus Cristo. Por quantos séculos a Santa Inquisição impôs a ignorância e a brutalidade a ferro e a fogo, sob os impulsos das mais vis paixões terrestres, sem o menor vínculo com Jesus, em cujo nome assassinavam e perseguiam com crueldade inimaginável? A criatura humana possui a tendência egóica de alterar a verdade, adaptando-a aos seus míseros interesses e impondo-se com orgulhosa volúpia, sem pensar na transitoriedade da sua existência. Agora é a vez de os antigos mouros, que também foram bárbaros anteriormente, e por onde passavam deixavam a desolação e a morte, desejarem impor as suas crenças e teses, vingando-se dos infiéis. É claro que nada justifica a violência, porque a divindade possui mecanismos de justiça correta, mas a imprevidência humana imediatista atribui-se poderes que não tem e atira-se nas guerras de extermínio, nas quais também se consome. Somente o amor possui a força indomável para levar a vitória sobre as heranças do primitivismo. Por isso mesmo, jamais haveria a ressurreição, não fora precedida da crucificação do justo. Este é um momento de calvário para os descendentes do amor de Jesus, necessitando que a vitória sobre o egoísmo e os seus famigerados membros se imponha mediante a compaixão e a caridade. Não há como reagir-se com equivalentes instrumentos de cólera e ressentimento, porque são doentes que enlouqueceram de dor nos abismos aos quais foram precipitados. Agora, quando o planeta necessita depurar-se, são libertados das algemas a que se renderam e voltam-se contra todos aqueles aos quais atribuem a sua longa desdita. Nos arraiais do Espiritismo, encontram-se renascidos na atualidade muitos daqueles equivocados justiceiros que se utilizaram da mitra e do poder da religião para dar vazão aos impulsos conflitivos e à própria inferioridade. Hoje se encontram do outro lado, no lado de Jesus,
sob as cargas pesadas dos remorsos e dos feitos infames que os retiveram em largos sofrimentos no mais além, agora renascidos para ressarcirem, avançarem no rumo da grande luz. Fez silêncio expressivo para logo prosseguir. Unindo-se os irmãos muçulmanos e judeus banidos do Ocidente pelas religiões dominantes, que os responsabilizavam por crimes que são da criatura humana e não apenas de uma ou de outra raça, organizaram-se para o desforço e estão em ação. Tenhamos paciência, aprendamos o amor e demonstremo-lhes que já não somos os mesmos daquelas passadas ocasiões de alucinação e fanatismo, qual hoje ocorre com eles. Acima de tudo, porém, cuidemos da conduta moral em relação a Jesus e à sua doutrina, deixando de lado os impulsos inferiores de dominação, de combates externos, porque os verdadeiros inimigos da criatura humana estão no seu interior e não fora, na condição do seu próximo enfermo. Indispensável que os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, unam-se, desculpem-se, permitam-se o direito de serem perfeitos em processo de aprimoramento, atraindo para suas fileiras os desencarnados, que ora se lhes apresentam como inimigos, de modo que, não muito distante, esteja o reino dos céus instalado na terra e todas as ovelhas se encontrem sob o cajado seguro do seu único pastor. Amanhã, na hora convencionada, estaremos reunidos novamente a fim de darmos prosseguimento aos nossos abençoados serviços de esclarecimento. Que o Senhor de bênçãos nos conceda sua paz e sua sabedoria, para que possamos agir corretamente em seu nome. Despedimo-nos e nosso grupo rumou na direção da sede em que nos encontrávamos durante o período que vimos narrando. Reflexões profundas dominavam a nossa paisagem mental. Sem a mínima dúvida, somos os semeadores do campo da evolução e sempre retornamos pelos mesmos sítios a fim de realizarmos a colheita. Lamentamos a alucinação e a agressividade dos irmãos que ora investem contra Jesus, renascido nas abençoadas lides espíritas. O Espiritismo é doutrina tão bela e simples, porque revive a pureza do Evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável, utilizando-se do anjo da caridade para ser a sua norma de conduta. Trabalha o espírito a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram e iluminando-se de sabedoria e plenitude. Quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado psicológico da existência passará a ser a vivência dos seus postulados, qual ocorrera com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra ou após a sua jornada incomparável. Como pôde Francisco de Assis abandonar a opulência, o prazer da juventude, para entregar-se-lhe totalmente e tornar-se na pobreza extrema, sob o açoite da fome e das enfermidades, do abandono de todos, o embaixador do grande rei, ao descobrir o sentido máximo da existência. Sem dúvida, saturado dos prazeres enganosos, necessitava de algo transcendente que se lhe encontrava no imo na condição do discípulo amado, que veio demonstrar ser possível viver o Mestre integralmente, em qualquer época e lugar do tempo e do espaço. O silêncio que tomara conta de todos nós foi interrompido quando chegamos à nobre instituição onde pousávamos com a advertência do caroável
Dr. Bezerra. Mantenhamos a mente fixa no amor e no perdão, na caridade e na misericórdia de nosso Pai, a fim de estarmos em condições de receber nossos irmãos equivocados com sentimentos profundos e não apenas com palavras. Busquemos o repouso mediante a oração. O zimbório estava profusamente iluminado de diamantes estelares, e a brisa perfumada era carreada por toda a natureza, exaltando a beleza da criação ante os nossos olhos deslumbrados e os sentimentos elevados. Durante o dia, as atividades na casa espírita eram significativas, mediante o atendimento aos viandantes de ambos os planos da vida, especialmente aqueles que ainda se encontravam sob os camartelos das desencarnações dolorosas, sem haver despertado para a nova realidade. O atendimento espiritual permanente constituía uma bênção para os transeuntes da amargura, os enfermos da alma. Pessoas de diferentes camadas socioeconômicas, em horários próprios, procuravam o conforto moral e espiritual através do atendimento fraterno, da ação de auxílio ao próximo no setor de serviço social, da aplicação e do recebimento fluidoterápicos, enquanto espíritos ociosos e perversos espreitavam os invigilantes fora das defesas da instituição. Em determinado momento, vimos um jovem de aproximadamente 16 anos acercar-se da entrada, amparado carinhosamente por uma senhora gentil e preocupada que o induzira à busca de auxílio e o conduzira àquele santuário de amor e de solidariedade. Logo percebemos tratar-se de sua genitora desencarnada, porque o carinho com que envolvia o jovem denunciava-lhe a grandeza maternal. Ele procurou o informante geral à entrada, dizendo necessitar de ajuda. Estava pálido e levemente trêmulo, constrangido e receoso. O recepcionista, verdadeiramente cristão, compreendeu os conflitos do rapaz e gentilmente conduziu-o a uma veneranda senhora que atendia bondosamente num dos recantos da sala, especialmente dedicada a este mistério. Logo percebi-lhe a mediunidade, porque, incontinente, ela sintonizou com a condutora do jovem, travando-se um intercâmbio mental. Tratava-se de sua genitora preocupada com a sua atual situação, defluente do choque traumático advindo da desencarnação repentina. Muito afeiçoados um ao outro, sofriam agora a separação corporal. Em consequência, ele fizera um transtorno depressivo da afetividade, negando-se à alimentação e ao sentido psicológico da existência. Perdera os estímulos para os estudos, deixando-se consumir pela saudade indescritível, desde que era também órfão de pai. Convidando-o a expor a sua dor, a atendente com paciência e ternura externou-lhe afeto espontâneo que o confortou, parecendo reencontrar a mãezinha agora no mais além. As vibrações que da médium se exteriorizavam eram absorvidas pelo enfermo, enquanto a mãezinha também lhe infundia vibrações de ânimo e de forças para o prosseguimento da jornada, que não podia ser interrompida naquele momento. À medida que o diálogo prosseguia, após a narração do que ele considerava um infortúnio, a perda do ser querido, adversário do passado conseguira infiltrar-se no seu pensamento sofrido, aturdindo-o com as suas energias deletérias e, vez que outra, insinuando-lhe o suicídio. Graças à sua existência ainda sem compromissos negativos, a mãezinha conseguia diluir os fluidos perversos e inspirá-lo à oração, qual ocorrera naquela manhã em que o levara
à Sociedade Espírita. Depois de uma conversação saudável e rica de esperanças, a assistente aplicou-lhe o benefício do passe, dominada pelo sentimento de amor e de imensa compaixão. O irmão Elvídio, que se encontrava no ambiente, anotando e cooperando nas atividades múltiplas, depois de examinar o paciente, referiu-se que a partir daquele momento ele estaria sob a proteção dos benfeitores espirituais da casa, que iriam providenciar o atendimento particular ao adversário desencarnado, postergando o momento da reabilitação do seu anterior algoz, quando ele tivesse forças e discernimento para o resgate. Moço dócil e desequipado de conhecimentos espirituais, era, no entanto, excelente campo experimental para o empreendimento de serviços edificantes em favor do futuro. Por certo, a partir daquele momento ele retornaria, ora trazido pela genitora desencarnada, noutras vezes pela entidade encarregada de o proteger, vinculando-se à doutrina espírita com os olhos postos no porvir, quando poderia contribuir em favor do próprio bem e da fraternidade geral. Lágrimas benéficas escorriam-lhe pela face à medida que era auxiliado pela servidora de Jesus e, minutos após, apresentava um quadro muito diverso daquele que o trouxera ao santuário. O centro espírita é, sem dúvida, hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo, pelo proporcionar de harmonia íntima no paciente e abrir-lhe horizontes dantes jamais imaginados. A certeza de que ninguém se encontra sós, assim como o descortino de oportunidades redentoras ao alcance pessoal, constituem pilares de apoio para a fraqueza e o desconforto moral quando se instala o sofrimento. Tarefa enriquecedora e abençoada, aquela que proporciona luz a quantos se debatem na escuridão. O conhecimento é claridade espiritual que esbate as trevas da ignorância e impulsiona o ser na direção da conquista da plenitude. Onde se instala o amor de Jesus Cristo, há sempre oportunidade de serviço e apoio incondicional a todas e quaisquer necessidades que se apresentem no ser humano. De fato, na sua condição de consolador, o Espiritismo, após enxugar as lágrimas de quem sofre, concede-lhe valores para prosseguir com dignidade, construir o futuro risonho e vivenciar o bem-estar desde os primeiros momentos. Sempre há espíritos generosos e diligentes aguardando sintonia com os viandantes terrenos, da mesma forma que os há nas categorias inferiores da evolução. A questão é, portanto, de compatibilidade vibratória. Sucediam-se os socorros e aumentava a clientela à medida que as horas se passavam. Pessoas visivelmente obsediadas umas, atormentadas outras pelos vícios a que se entregavam, excruciadas diversas por enfermidades irreversíveis, por dramas familiares, por dificuldades econômicas, por necessidade de trabalho, vitimadas pelo abandono dos seres queridos, inúmeras em busca de milagres, de ocorrências do sobrenatural em seu benefício, passavam numa corrente sem fim. Felizmente, a cada 2 horas, havia um espaço para palestra reconfortante e esclarecedora, explicando os objetivos do Espiritismo e como se devem comportar o cristão ante os desafios existenciais, sempre com boa assistência, tanto de encarnados como de desencarnados. Espíritos recém-chegados às esferas espirituais e ignorando a ocorrência, eram trazidos para um departamento especial, onde recebiam acolhimento aqueles que possuíam algum mérito,
a fim de serem transferidos para as organizações do mais além, e a azáfama do bem era contínua. Notamos Germano e o Dr. Carneiro de Campos, que também se faziam notar os infiltrados, graças à negligência de alguns irresponsáveis companheiros, mais interessados nas projeções mundanas e nos seus desvios que no serviço de libertação pelo amor, gerando distúrbios. Na sala dedicada às costuras em favor das gestantes pobres e das crianças maltrapilhas, o antigo ledor do Evangelho havia sido retirado, porque as senhoras não mantinham simpatia por ele, e porque lhes parecia maçante a leitura da obra consoladora, abrindo espaço à maledicência, ao anedotário chulo, às gargalhadas vulgares. Era lamentável ouvi-las na casa dedicada a Jesus, criticando umas às outras, enquanto na sala da diretoria, o gestor, sempre desconfiado, que com os companheiros que se lhe apresentavam como adversários, não ocultava o desconforto da situação em que se encontrava. A tesouraria também apresentava situação desagradável, em razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior da instituição, que era um gastador descontrolado, como se os recursos angariados para as finalidades elevadas lhe pertencessem, para uso pessoal e familiar. À surdina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual, vigiando cada membro e assacando acusações impiedosas num grupo dedicado à fraternidade e ao amor sem jaça. Eis porque os inimigos do Cristo ali se instalaram e se encontravam gerando desídia, revolta e perigosos conluios para a derrubada dos companheiros que administravam o patrimônio material. Lamentável esse comportamento, tendo-se em vista Jesus como modelo para todos os nossos atos, facultando que os seus adversários passassem lentamente a ganhar espaço e movimentar ações no santuário de amor. O irmão Elvídio, no entanto, demonstrava paz íntima, pois que sabia não faltar o socorro dos céus, e emocionado com as atividades espirituais do grupo, dirigido pelo Dr. Bezerra, agora enriquecido com a presença do venerando Macário, iria reconduzir o rebanho a Jesus e reedificar sobre os escombros a casa da verdade, onde não mais o joio das disputas nasceria ao lado do trigo da solidariedade. Em nossa movimentação pelos diversos setores da oficina de amor e de caridade, percebemos a presença do mulá, semi-adormecido e conduzido com carinho por alguns dos mentores, de modo a que tomasse conhecimento, mesmo nesse estado de pouca lucidez, do que se realizava na abençoada instituição que ele pretendia destruir sob os injustos argumentos de perseguição sofridas no passado. As horas pareciam insuficientes para o atendimento à verdadeira multidão que buscava acolhida e socorro imediato. No entanto, tendo-se em vista a programação muito bem elaborada, muitos obreiros de ambos os lados da vida movimentavam-se com alegria, procurando desincumbir-se das responsabilidades que lhe diziam respeito. A ordem é, sem dúvida, a representante excelente do bem, porque onde vige, tudo se passa com equilíbrio, sem desajustes nem precipitações. Quase inesperadamente chegara a noite, e verdadeira multidão compareceu para a conferência doutrinária habitual, na qual deveria expor a doutrina
conhecido servidor do Evangelho muito afeiçoado pelo público, em razão da beleza do seu verbo, mas, sobretudo, em decorrência dos exemplos de sua vida cristã dedicada aos necessitados de todo o jaez. Observamos os cuidados dos responsáveis pela entidade, multiplicando os vigilantes dedicados a preservarem a disciplina e o equilíbrio do recinto, evitando a entrada dos perturbadores de ambos os lados, especialmente os muito espíritos ociosos, arregimentados pelos perversos inimigos em atividade. Gentis e severos, não facilitavam a entrada dos perseguidores costumazes de muitos frequentadores, menos ainda daqueles que tinham as intenções doentias de gerar confusão. Nada obstante, em alguns casos de obsessões subjugadoras, permitiam que se adentrasse um paciente e o seu perseguidor, em razão da plena fusão perispiritual de ambos nos seus embates infelizes. Dessa forma, poderiam ser beneficiados pelos fluidos ambientais e pela mensagem confortadora. Apesar de todo o cuidado, pouco antes de iniciar-se a palestra, uma jovem obsediada em descontrole total rodopiou nos calcanhares e estorcergou numa crise convulsiva, como se fosse de natureza epilética. Sob controle de feroz adversário, tinha também os centros cerebrais afetados pelos fluidos espúreos do inimigo que a martirizava havia alguns anos. A cena constrangedora teve imediata diminuição dos seus efeitos, porque acorreram em sua ajuda os membros da vigilância que procuraram retirá-la da sala e, com aplicação de passe, afastaram o malfeitor espiritual, auxiliando-a na recuperação da lucidez, quando, constrangida, foi dominada por choro atormentado. A tentativa de provocar desconforto na plateia interessada logo cedeu lugar ao silêncio e à harmonia ambiental. Nesse momento, às 20 horas, teve início a reunião doutrinária com admirável exposição espírita. A magia da palavra do expositor penetrava os presentes com bálsamo aplicado com ternura e cuidado, evocando a figura do Nazareno, atendendo às multidões, a sua infinita paciência e compaixão. O orador comparava aqueles aos dias atuais, caracterizados pelos sofrimentos de variadas manifestação, ao tempo em que se referia à necessidade de buscar-se Jesus, nele encontrando o refúgio indispensável à conquista da harmonia. Visivelmente inspirado pelo mentor da instituição, elucidava que a função precípua do Espiritismo não são a cura física, o reequilíbrio emocional ou psíquico, mas a transformação moral para melhor, porque os males que afligem o ser provêm do seu mundo íntimo, são resultados das suas ações infelizes, e enquanto não houver um real sentimento de edificação interior, os pacientes mudam de enfermidades, permanecendo assinalados pela aflição. Jesus não veio como remendão de roupas gastas, como libertador das condutas infelizes que geram desconforto e se apresentam como sofrimentos. Os benfeitores espirituais, por sua vez, são amigos generosos e devotados que socorrem, mas não podem impedir que as consequências dos atos insanos apresentam-se naqueles que procedem mal. Torna-se indispensável a mudança das paisagens mentais, de modo que o comportamento se torne saudável, dando lugar a uma existência equilibrada na qual se desenvolvem os recursos inatos da evolução espiritual
que estão ao alcance de todos. O tema foi trabalhado com beleza, sem notas de ridículo ou de vulgaridade, por tratar-se de algo muito significativo a todos, convidando à reflexão e à alteração de conduta. Ao terminar, foram aplicados passes coletivos por diversos médiuns, tornando o ambiente saturado de vibrações de harmonia e de bem-estar. Logo após, a reunião foi encerrada. Alguns participantes retornaram aos lares, enquanto outros prosseguiram nas buscas das orientações que necessitavam para o prosseguimento das lutas.